Galerinha, essa questão 160, ela foi cobrada na prova amarela. Ela é uma questão que envolve escala. Caiu uma questão de escala na prova de geografia. Eu imaginava que eles não fossem cobrar em matemática, mas eles fizeram diferente. Cobraram mais duas questões de escala. Então vamos resolver as duas questões. Então observe a primeira questão da prova de matemática que eu vou resolver com vocês, da prova amarela 160. Então se liga aí. Ele fala assim, ó: um casal está reformando a cozinha de casa e decidiu comprar um refrigerador novo. Observando a planta nova da casa, desenhada na escala de 1 para 50, então observe que ele trouxe aqui a escala, notaram que o espaço destinado ao refrigerador tinha 3,8 centímetros de altura e 1,6 centímetros de largura. Então observe que eu vou fazer um desenho aqui para a gente imaginar, certo? Ó, que lá no desenho tivesse algo mais ou menos assim, tá? Então nós vamos ter a altura 3,8 centímetros e a largura 1,6 centímetros, tá? Isso aqui é o desenho do espaço destinado para o refrigerador. Eles sabem que os fabricantes de refrigeradores indicam que para um bom funcionamento e fácil manejo da limpeza, esses eletrodomésticos devem ser colocados em espaços que permitam uma distância de pelo menos 10 centímetros dos móveis ou das paredes, certo? Então, se você vai colocar uma determinada geladeira, nas laterais ali elas têm que ter no mínimo 10 centímetros de espaço entre a parede e a geladeira, certo? Para circulação ali de ar, para que ela não fique tão quente, beleza? E em cima também, né? Na parte de cima e na parte de baixo. Então, observe o que ele fala, ó: tanto na parte superior quanto nas laterais. Então, ele cita só a parte que nós vamos analisar, na parte superior e nas laterais. Beleza. Aí ele fala assim, ó: o casal comprou um refrigerador que caberia no local a ele destinado na nova cozinha, seguindo instruções do fabricante. Qual é a instrução do fabricante? A gente vai calcular essa distância usando a escala que foi dada. Aí ele fala assim, ó: esse refrigerador tem altura e largura máxima em metros, respectivamente, iguais a quanto? Pessoal, vamos lá. Eu posso fazer de várias formas aqui, certo? Eu vou deixar tudo em centímetro, depois a gente transforma para metro. Então, observe, ó, essa medida que eu tenho, ela vai representar o desenho, que é o desenho, certo? Ou o mapa, a maquete, né? E agora a gente vai desenhar isso aqui no real. Essas medidas no real, ela vai ser equivalente a quanto? Eu não sei. Então, eu vou chamar essa largura aqui de x e essa altura de y. Então, nós vamos encontrar esses dois valores, depois vamos transformar tudo para metro, já que ele fala aqui, ó, que é dado em metro. Então, aqui seria meu desenho. Então, vamos relembrar o seguinte, ó: a escala sempre vai ser a primeira parte, o numerador representa a medida do desenho e o denominador a medida do real, certo? Então, nós vamos encontrar primeiro a largura. Então, eu vou pegar a medida do desenho, que era 1,6 centímetros, e vou achar quanto vale essa medida no real. Então, era só multiplicar cruzado. Então, x eu multiplico por 1. Então, aqui vai ficar próprio x. E 50 eu multiplico por 1,6. Então, fazendo essa multiplicação, nós chegamos a 80 centímetros. Beleza? Pronto. Aqui existe uma pegadinha na questão, que se o aluno fizesse de forma rápida, ele cairia. Ah, professor, então um dos lados aqui é 80. Eu vou deixar ele aqui, daqui a pouco a gente volta para ele. Certo? Então, vamos lá. Vamos encontrar aqui a altura real. Então, a mesma ideia, eu vou utilizar a escala de 1 para 50. Agora, eu vou utilizar a medida da altura do desenho, que é 3,8. E eu vou encontrar o valor de y, que é a altura real. Então, a mesma forma, certo? É só multiplicar cruzado. Então, x, y eu multiplico por 1. Então, vai ficar o próprio y. E 3,8 eu multiplico por 50. Então, fazendo essa multiplicação, nós vamos ter que o valor de y é 190 centímetros. Beleza, pronto. Aqui eu teria as duas respostas, que ainda precisam ser retiradas dos 10 centímetros. Mas se vocês observarem na letra C, ó, tem um distrator aqui gigante, ó, esperando os alunos marcarem. Tá? Então, lembre que o que ele precisava fazer? Essa é a medida real, mas a geladeira não deveria ter essa medida. Por quê?
porque ele teria que ter um espaço de 10 centímetros na parte superior e 10 centímetros nas laterais. Então observe, ó, professor, nas laterais nós temos duas medidas, então eu tenho que ter 10 centímetros de um lado e 10 centímetros do outro, certo? Para que a geladeira encaixe nesse espaço e fique os 10 centímetros de sobra, certo? Então nós deveríamos pegar aqui esse valor de 80 centímetros, que ele faz referência à largura, e retirar 20 centímetros daqui. Então essa era a pegadinha, certo? Se você tirasse só 10, teria um outro distrator aqui, ó, te esperando, certo? Então você teria que tirar 20, 10 de um lado e 10 do outro, certo? Então ficaria quanto? 60 centímetros, beleza. E na altura, professor? A altura, observe que ele vai tirar só da parte superior, então você só vai subtrair uma vez 10 centímetros. Então 90 menos 10 teria 180 centímetros. Então lembre, ó, 180 centímetros é a mesma coisa de 1,8 metros. E 60 centímetros é a mesma coisa de 0,6 metros. Então a alternativa correta, letra A de América. Então uma questãozinha bem massa que deve ter pego muitos alunos que fizeram a prova querendo ganhar tempo, ou marcaram a letra B ou marcaram a letra C. Quem marcou a letra A, show de bola, marcou aí uma questão que era de um nível fácil, que é aquela questão que a gente não poderia errar. Então, mais uma questão de escalas. Então, nessa prova foi cobrada uma terceira questão de escalas. Terceira não, a segunda questão de escalas que eu vou fazer na sequência com vocês. Então, vamos lá. Vamos para essa próxima questão de escalas.